a incumbência hoje de trazer uma mensagem para vocês. O nosso tema está aí, rompendo barreiras, né? E quando o pastor Mauro me convidou, fiquei tão honrado, porque esse é um tema que eu gosto de falar. Isso é uma coisa que eu gosto de falar. Eu vou explicar por quê. Eu sou um ex-ateu, né? Eu nasci numa casa que não tinha nada de religião. Os meus pais não eram religiosos, ao contrário da grande maioria dos brasileiros. A minha mãe tinha uma crença lá, mas nunca soube transferir isso para os filhos de forma efetiva. Meu pai era mais desligado, né? E esse que nunca falou nada de religião para nós. Então eu cresci meio sem valores. E onde há um vazio, alguém sempre preenche. E o meu vazio sobre religião, sobre Deus, sobre esse existencialismo humano que nós temos em nós, que nós carregamos desde muito cedo, né? Quem somos, para onde vamos, por que existimos, de onde viemos, essa coisa que a gente carrega em nós, essas interrogações, elas foram preenchidas por um professor, o meu primeiro professor homem, porque até então, até a 4ª série, eu só estudava com as tias. Mas na 5ª série aconteceu uma coisa interessante, né? Nós fomos estudar por classes. E aí tinha a aula disso, a aula daquilo, era novidade. E pela primeira vez um professor de história, um cara que falou sobre os males da religião, o apogeu romano, e como que a religião dominou o mundo por 1000 anos. Foi uma coisa única. A igreja, né? A igreja romana, ela nasce ali em 300 e pouco depois de Cristo, com o imperador Constantino. Na realidade, Roma persegue os cristãos até o século IV, até o ano 300 e pouco. E ali no ano 320, se eu não me engano, Constantino, ele tem a célebre batalha da Ponte Milvio, e ele ganha do Magêncio a batalha, e ali ele diz que foi Jesus que ajudou ele a vencer a batalha. Ele tem um sonho, diz a tradição, e ele manda pintar uma cruz no exército. Havia uma disputa pelo poder lá em Roma. E aí o Constantino, então, pela tradição, se converte, e ali no ano 476, depois de Cristo, nasce então a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela nasce em 476, ela não nasceu lá com Pedro, não. Na realidade, Pedro foi morto por Roma. E esse período de 476 até 1500 é chamado a Era das Trevas pelos cientistas, porque foi o período que a igreja dominou sobre o mundo. Isso foi muito ruim, porque estudos científicos, pessoas que falavam sobre física, sobre coisas concernentes à natureza, todos eram considerados hereges, todos eram considerados bruxos, e foi o período de pior atraso da humanidade. Quando o meu professor contou essa história, ele também introduziu o que ele acreditava. Ele era ateu, e eu abracei aquilo também. Então, ali os meus 12, 13 anos de idade, eu passei a ler, passei a cultivar, né, literatura ateia, e virei um ateu mesmo. Não é um ateu científico, uma pessoa que realmente só crê. O ateísmo ele tem várias linhas, só crê naquilo que a ciência pode explicar. E aos 24 anos de idade, então, assim, eu me considerava um cara muito culto, muito erudito, eu lia muito, eu era um jovem prodígio, era uma pessoa que você conversava comigo, eu tinha 15, 16 anos de idade, e eu tinha conversas profundas sobre qualquer assunto que você quisesse. O pessoal ficava admirado. Mas aos 24 anos eu tive um sonho. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. Algo muito terrível, um dos piores momentos da minha vida. E eu tive um sonho, não foi um sonho comum. Aquele sonho foi uma experiência sobrenatural. Nunca mais tive de novo, né? Eu já tinha sonhado várias vezes, mas nunca com aquela experiência, com aquele grau de experiência. E aí naquele sonho eu encontrei Jesus. Aliás, Jesus me encontrou. Eu sonhei com a cruz e eu entendi por que Jesus morreu na cruz, no sonho. Eu jamais conseguiria talvez entender com alguém pregando, alguém falando para mim, porque eu tinha horror à igreja evangélica, eu detestava pastor, eu tinha até uma simpatia com outras religiões. Mas evangélico eu tinha horror, eu achava horrível. Eu achava o evangélico a pessoa manipulada, eu achava o evangélico bitolado, eu achava o evangélico ignorante, eu achava o evangélico uma pessoa tola, porque cria num livro que foi escrito há 2000 anos atrás, cheio de contradições. Aliás, há mais de 5000 anos atrás, cheio de contradições, que era a Bíblia. Mas coube a Deus me salvar, e daí eu passei a entender que eu estava totalmente
Certo. Realmente, a religião bitola, a religião emburrece, a religião é algo ruim e nocivo ao homem. Mas tem uma coisa que eu entendi: Jesus não é religião. Ele não está ligado a nenhuma religião. Jesus não pode ser uma opção ali numa prateleira, onde você tem magia negra, budismo e tantas religiões, e Jesus ser uma religião. Jesus está acima das religiões. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, a resplandecente estrela da manhã, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Galileu, o pescador das nossas almas. Ele é Deus. Ele não é uma religião. Isso para mim foi tremendo, porque eu me apaixonei por Jesus. E eu sou um eterno apaixonado. Eu conheci Jesus em 99, na segunda-feira de carnaval, no meio do pior momento da minha vida. E eu continuo tão apaixonado por Ele quanto naquele dia. Aliás, muito mais. Faz 21 anos e você já está calculando a minha idade. Aleluia. Mas, sabe, foi um amor tão grande por esse Deus, por essa pessoa. Foi um amor tão grande por entendê-lo, por saber que Ele me chamou, Ele me resgatou. João 15,16 diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu que vos escolhi e vos dei o meu nome, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E Ele diz: a fim de tudo quanto pedirei ao Pai em meu nome, o Pai conceda. Foi Jesus que falou isso. Ele nos escolheu, Ele nos amou, Ele nos resgatou. E se você, irmão, não se empolga com isso, se você não tem uma alegria, um fogo no seu coração, é porque você ainda não entendeu o grau, você ainda não entendeu o nível que você está acima de todas as pessoas do mundo que não conhecem Jesus. Nós fomos chamados. Ele disse que Ele ia preparar lugar para nós lá no céu. E uma das coisas que quando eu me converti, eu passei a mergulhar foi na Bíblia, foi na palavra. Eu lia livros, e quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu conheço. Uma vez um pastor disse uma definição que eu gostei demais. Ele disse assim: a Bíblia é um oceano sem praia, não tem fim. Você lê ela hoje, você tem um insight, uma mensagem, amanhã você lê, é outra mensagem, porque a Bíblia é viva, ela fala com você, ela é a palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo que eu me admirava com as coisas de Deus, e eu vi o que a palavra fala a meu respeito, eu vi o que a Bíblia diz, quem eu sou, a minha identidade, o meu entendimento, eu fiquei tão feliz por entender que o mundo não tem esses valores. O mundo tem os seus valores, mas eles têm que procurar estabelecer esses valores conforme eles acham que devem estabelecer. É uma coisa muito solta, muito perdida. Nós não, nós temos um porto seguro, nós temos uma âncora. Quando a Bíblia fala algo sobre nós, ou fala algo para nós, nós entendemos que esse é um princípio de Deus para a nossa vida. O mundo não tem isso, o mundo tem que procurar buscar esses valores, criar esses valores. Você quer ver um valor que a Bíblia fala? Ela fala que o casamento é insolúvel. Que qualquer crise que você passe na sua família, no seu casamento, com a fé que você tem em Cristo Jesus, com a graça e a sabedoria de Deus, com a ajuda de líderes, de pessoas que te amam, você vai superar. E o teu casamento, a Bíblia compara como vinho. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Um vinho que só vai melhorando com o tempo. Irmão, eu tenho 30 anos que eu estou com a mesma pessoa. Eu sou apaixonado pela minha mulher. Apaixonado. O mundo diz assim: olha, se você não está feliz, se você está passando por crise, se você não está achando legal, procura outra, né? Procura outra. Procura uma mais bonita, procura uma mais jovem, né? Procura ser feliz. Esses são os valores do mundo. Os nossos são sempre no sentido que nós chamamos de, o que a Bíblia chama de porta estreita, né? Você tem que lutar pelo seu casamento. Você tem que procurar dialogar, conversar com a sua esposa, gastar tempo com seus filhos, construir uma família.
O mundo diz assim, não, desiste e parte para outra. Você está entendendo a importância de nós entendermos o que a Bíblia fala a nosso respeito? Aí a Bíblia vai dizer assim, que nós somos mais que vencedores, que nós somos a menina dos olhos de Deus, que nós somos a geração santa, o povo eleito. A Bíblia diz que com Deus nós saltamos muralhas. A Bíblia diz que nós conseguimos todas as coisas, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E eu fui percebendo esses versículos e lendo e pensando assim, mas peraí, por que a igreja não é assim? Por que muitas vezes, eu não estou jogando aqui pedra em ninguém, mas às vezes por mim, porque a gente vai entrando às vezes numa atmosfera, num ambiente, que a coisa parece ser muita incredulidade. Você chega para um irmão e diz assim, e aí irmão, glória a Deus, Pai do Senhor, tudo bem? Aí irmão, estamos indo, né? A graça de Deus. Coisa não está boa não. Mas Deus vai dar vitória. É uma coisa tão xoxa que você sai dali, é verdade. Deus vai dar vitória. E você já se contaminou com o desânimo do irmão. E eu não estou falando que nós não passamos lutas, que nós não passamos dificuldades. Nós estamos vivendo um tempo hoje, irmãos, em que o mundo está de cabeça para baixo. E que o mundo está passando talvez pelo pior momento desde a Segunda Guerra Mundial. Já houve outras pandemias, já houve muitas mortes. Você tem uma ideia, na época da peste bubônica, quase toda a Europa foi dizimada, na época da peste negra também, já gripe espanhola, já houve outras pandemias. Você pega imagens de 1920, o pessoal tudo de máscara, com distanciamento social. Essa coisa de pandemia não é algo novo, não é algo novo. Sabe o que é novo? Novo é ver o que Deus está fazendo no meio de tudo isso. Novo é ver que Deus está cuidando de nós, do seu povo. Novo é ver que aqueles que não se sujeitaram ao desânimo, às situações, eles continuam perseverando e crescendo. Irmãos, eu vi dois cenários nesses tempos agora. Dois cenários. Eu vi de um lado pessoas altamente desanimadas, e eu não estou falando aqui que houve perdas, eu perdi pelo menos uma meia dúzia de amigos preciosos, gente saudável, gente nova, gente preciosa, mas que foi para a glória, pastores, amigos que foram para a glória. Eu vi gente desanimada, gente cabisbaixa, gente falando é o fim, gente desesperada. Irmãos, o nível de suicídio que houve agora nesses quase 2 anos que nós temos, pelo menos entre os jovens de 15 a 18 anos, 9% a mais de suicídios. Você imagina a falta de perspectiva de tudo. E por outro lado, eu vi pessoas comemorando, falando, olha como Deus foi fiel, como eu cresci, como portas se abriram. Eu tive amigos meus que não só cresceram financeiramente, que romperam assim barreiras grandes de finanças, se tornaram milionários nessa pandemia, criaram aplicativos, criaram cursos, criaram materiais de internet, criaram produtos, ficaram milionários. Como também pessoas assim que entenderam esse chamado agora no meio da pandemia, de ajudar pessoas, de servir, de estar junto ali, cuidando de vidas. Pessoas que estão, olha, eu estou tão realizado, porque no meio dessa crise toda, Deus fez coisas tremendas. Irmãos, e esse é o nosso papel, o papel da igreja, sabe? De entender que podemos sim sofrer alguma perda e passar por dificuldades, mas que isso não determina quem nós somos. Eu vou ler para você. Eu sou um apaixonado por Israel. Abre tua Bíblia em Êxodo, no capítulo 14. Eu ando muito em Israel e é legal como ali nós entendemos, vendo ali os aspectos culturais, religiosos, arqueológicos, como nós entendemos o comportamento do povo diante de Deus. A nação de Israel foi escolhida por Deus lá em Abraão. Deus
Deus quis criar para ele um povo de onde não existia. Abraão era casado com uma mulher estéril. E Deus queria levantar dali um Salvador. E Deus começa o plano dele em Abraão dizendo: eu farei de ti uma grande nação, e eu vou fazer que essa nação herde a terra prometida. A gente sabe da história, há uma grande fome, José é levado para o Egito, ali onde muitos de nós, lendo a história de José, pensamos assim: rapaz, esse camarada é o mais azarado do mundo. Mas na realidade não existe dificuldade, sofrimento com Deus que não tenha propósito. José leva o povo para o Egito. Depois de um tempo, quando os seus filhos morrem, levanta-se ali um faraó que não conhecia a aliança com José, escraviza o povo. Deus levanta Moisés e tira o povo do Egito com mão forte. Nós conhecemos a história. Pedra chove do céu, há piolhos, rãs, pragas, e por último, das 10, a morte dos primogênitos. O faraó libera o povo, e o povo que viu Deus fazendo coisas fantásticas, e que ouviu Moisés dizer: olha, Deus vai vos libertar do Egito. Aquilo que era impossível aconteceu, e o povo foi liberto. Agora, 14:10 diz assim, Êxodo 14, a partir do versículo 10. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será que por não haver sepulturas no Egito, que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixa-nos em paz, para que sirvamos aos egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Olha a mentalidade do povo, presta atenção aqui. Eles estão andando no deserto, os egípcios estão vindo, e o povo está dizendo o seguinte: ó, Moisés, era melhor a gente ter ficado escravo lá no Egito, porque com certeza Deus fez todas aquelas maravilhas, Deus fez todos aqueles milagres, só para trazer a gente aqui e matar no meio do deserto. Você imaginou quão doido é isso? Olha que coisa tão... A gente tem uma palavra que diz assim, contraproducente. Porque se Deus quisesse matar o povo, era mais fácil ter matado lá no Egito. Deus não precisava tirar o povo de lá, operar milagres e tanta coisa para levar o povo e matar o povo. Olha a resposta de Moisés no versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor fará no dia de hoje, porque vocês nunca verão esses egípcios que vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. O povo estava no meio de uma tempestade, pastor Adriano. O povo estava no meio de uma luta, de uma guerra. Os egípcios atrás, o mar na frente. Eles não tinham saída. E Moisés diz assim, no meio da crise: não tenham medo. O Senhor vai lutar por vocês. Aí você diz assim: então o pessoal viu o faraó se afogando, viu os carros, viu os cavalos, ficou tudo bem. O povo ficou jóia com Deus. Não. Êxodo, pula aí 2 páginas, capítulo 16. Eu vou ler o versículo 3 e o 4. Diz assim: os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão, presta atenção nessa expressão, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a esse deserto a fim de nos matarem de fome a toda essa multidão. Então Moisés, paciente, disse ao povo. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá a recolher diariamente a porção a cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Bom, agora o discurso mudou. Deus não ia matar agora pela mão do egípcio, agora Deus ia matar de fome. Deus nos tirou lá do Egito, operou milagres, operou
operou 10 pragas, operou coisas tremendas, abriu o mar vermelho, nos livrou da mão de Faraó, fez o maior exército da época, a maior nação bélica da época, sucumbir no mar, e nos trouxe até aqui para nos matar de fome. Aí Moisés de novo tem que dizer, gente, mesmo no meio da crise, Deus continua sendo Deus, confie, Deus vai fazer chover carne do céu, vai fazer chover pão do céu, que foi o que ele fez. Aí você diz, agora o povo aprendeu, agora eles entenderam, agora a ficha caiu, que o Deus, porque a essa altura já tinha nuvem durante o dia para livrar do sol, já tinha coluna de fogo durante a noite, porque à noite o deserto é muito frio, então o povo já estava vendo ali, diz, não, realmente agora a gente entendeu, esse Deus é poderoso mesmo, ele é top, ele não vai deixar faltar nada para nós, vai dar certo, o projeto vai ser top. Foi isso que eles pensaram? Não. Vamos lá, pula mais uma página, Êxodo 17. Eu vou ler do 2 ao 7. Êxodo 17, versículo 2, assim: Então discutiu Moisés e disse, discutiram com Moisés e disse, dai-nos água para beber. Respondeu Moisés, por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo, porque você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós e a nossos filhos e nossos rebanhos. Então Moisés clamou ao Senhor, que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. E o Senhor respondeu, passe adiante do povo e leve com você algum dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante da rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. E assim Moisés fez na presença dos anciãos, e chamou aquele lugar de Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Mais uma vez, repete o filme. Deus opera milagres tremendos no Egito, tira o povo, sucumbe o exército de Faraó, dá comida, mas agora a questão é a água. E o povo volta a dizer a mesma coisa. Era melhor ter ficado lá no Egito e morrido, porque aqui nós vamos passar sede. Gente, a pergunta é, será que a ficha desse povo não caiu? Será que em vez deles tentarem apedrejar Moisés ou agredirem Moisés, será que não era para eles chegarem até Moisés e dizer, Moisés, vem cá, olha só, nós já vimos Deus fazer tanta coisa, mas agora nós estamos precisando de água, ora aí de novo, Moisés, por um milagre. Agora a questão era a sede, mas Deus fez com que brotasse água potável para beber. O povo saciou, o povo ficou cheio, comida, bebida à vontade. O povo tinha visto Deus fazer milagre, o exército de Faraó sucumbir, e o povo aprendeu a lição, sim ou não? Não. Agora eu vou pedir para você para Deuteronômio capítulo 1. Deuteronômio 1. A partir do 27, versículo 27 diz assim, ficaram murmurando em suas tendas e disseram, o Senhor está com ódio de nós. Olha o que é que o povo está dizendo. Deus está com ódio de nós, e por isso nos tirou do Egito, para entregar na mão dos amorreus e nos destruir. Olha a conclusão que o povo chegou. Não, Deus não nos matou lá no Egito, não deixou morrer na escravidão, não. Deus não deixou a gente morrer nas mãos do Faraó, não. Deus não deixou morrer a gente nem de frio e nem de calor, não. Deus não deixou morrer de fome, não. Deus deixou morrer a gente de sede, não. Mas agora sim, agora Deus vai deixar a gente morrer na mão dos amorreus. Agora acabou tudo. Olha só o que diz o outro versículo. Para onde iremos? Não nossos irmãos nos deixado com medo e dizendo, aquele povo é maior do que nós, as cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu lhes disse, Moisés de novo, olha o que é que Moisés vai dizer, irmãos, no meio de uma crise, no meio de uma luta, ele está dizendo que não tenham medo, não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, lutará por vocês, segundo tudo que viram fazer no Egito. Ele fez conosco no Egito, e também no deserto,
onde vocês viram que o Senhor seu Deus os levou, como o homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual vocês andaram, até chegar a este lugar, nem assim vocês creram no Senhor seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho, para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite estava o fogo para mostrar o caminho onde vocês deveriam andar, e de dia estava a nuvem. Moisés está dizendo assim, todo carinho: cabeção, pensa nos livramentos que Deus já te deu, pensa nas coisas que Deus já fez até aqui, pensa em tudo que Ele operou, pensa nos milagres, pensa no poder dEle, pensa que Ele é único, que Ele é soberano. Uma das características do hebraico de Deus é que Ele é o grande El Shaddai, o todo-poderoso em si mesmo. É Ele que é a fonte de poder. Deus não tem poder, Deus é o poder. Deus não tem, irmão, Deus tem poder. Não, Deus é o poder. Todo poder emana dele. Ele é único, Ele é soberano, Ele é o número 1. Ele estava desde antes da criação do mundo. Irmãos, os cientistas têm falado que existem aproximadamente 20 mil galáxias, se eu não me engano. Cada galáxia tem em torno aproximadamente mais ou menos 2 bilhões de cosmos, de astros, de planetas, de sóis, de tudo isso. Você imagina quanto que é esse negócio? E a Bíblia diz que Deus conhece cada um pelo nome. Irmãos, no seu corpo tem uma fita de DNA única, só você tem. Eu tenho a minha, você tem a sua, com características únicas. Essa fita, ela tem milhares de microfios encapados, porque um não se bate com o outro. É como se fosse uma instalação elétrica. Se você desenrolar o DNA de um ser humano, você consegue dar 2,5 voltas na Terra. E foi Deus que criou esse DNA e colocou em cada pessoa do mundo. Mas você acha que esse Deus está preocupado com os amorreus? Está preocupado com o faraó? Esse Deus poderoso? Agora, você vê que o cerne de toda a questão é essa. É a incredulidade no meio da crise. É a incredulidade no meio do dia mau, do momento difícil. Paulo, talvez foi uma das pessoas que mais entendeu sobre o que é passar dificuldade, sobre o que é padecer dificuldade e sobre o que é ter uma extrema confiança em Deus. Nós sabemos que a carta dos Filipenses, a carta da alegria, ele escreveu da prisão. E ele dizendo aos Filipenses: alegrai-vos, outras vezes alegrai-vos. Ele estava preso, irmãos, ele ia ser morto. Ele ia ser morto. Paulo foi morto em Roma. Ele poderia ter fugido, mas ele tinha convicção do chamado dele. Sabe qual foi o chamado de Paulo? Naquela época não tinha tornozeleira eletrônica, né? Então, eles colocavam 2 guardas acorrentados a Paulo. Na realidade, como o turno era de 8 horas, eram 6 guardas que ficavam cuidando de Paulo 24 horas por dia. 24 horas por dia, aqueles soldados estavam ali com o apóstolo Paulo. Sabe o que foi que deu isso? Deu a igreja de Romanos. Quando Paulo saúda os da casa do imperador que ele ganhou, praticamente toda a guarda pretoriana para Jesus. Isso é convicção. Ele sabia, ele disse: não, peraí, eu ainda tenho uma última missão. Os irmãos queriam pegar Paulo e esconder Paulo, queriam levar Paulo. E a Bíblia diz lá em Atos que Paulo orou com eles na praia e eles choraram, porque sabia que jamais o veriam de novo. Porque Paulo estava convicto de, em Roma, fundar uma igreja. E ele sabia que essa era a última grande igreja que ele ia deixar. E a igreja de Roma passou a ser uma das maiores igrejas. Convicção. Mesmo em meio, sabendo da morte, tem essa convicção, essa alegria. Paulo diz aos Coríntios, em 1 Coríntios, a partir do versículo 1, ele diz assim: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar em Moisés, e foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual,
porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, a razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. O que Paulo está falando é que o que aconteceu lá no deserto é um exemplo para nós. Agora, que exemplo, Marcílio? O cerne era o mesmo, a incredulidade no meio da prova. Porque é muito fácil você crer em Deus quando tudo está bem, quando tudo está maravilhoso, quando as coisas estão dando certo. Aí é glória a Deus, aleluia. Mas eu amo a palavra de Deus, porque ela não me promete vida fresca e mansa. Ao contrário do que muitas igrejas prometem aí, com suas campanhas da vitória, das 7 cabeçadas na cruz, do alho, né? Eu vai numa igreja, o irmão tem azeite, tem farinha na panela, irmão, tu vai pregar ou vai fazer um bolo? Esses jargões evangélicos, isso não cola, porque Jesus disse: no mundo tereis aflição. A Bíblia é honesta conosco, ela é verdadeira, mas ela diz assim: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí eu posso crer que se há aflição, e há aflição, eu posso crer em 1 João 4,4 que diz: maior é o que está em você do que o que está no mundo. Esse é o nosso problema, nós não entendemos o quadro completo, nós não entendemos a fotografia completa. E eu vou te dizer nessa manhã qual que é a fotografia completa. É que se nós estivéssemos lá no deserto, nós estaríamos exatamente como esse povo. E como que você sabe disso, Marcílio? Lá em Israel, eu entendi de uma forma poderosa como Deus montou um cenário. Começa lá na fundação do mundo. Ele escolheu Jesus, o filho dele, para dar a vida dele por nós. Ele não pegou um anjinho da asa caída, ele não pegou um querubim, ele pegou Jesus, que ele tinha de melhor para morrer por nós. E ele começa construindo isso em Abraão. Ele chama Abraão e diz que vai fazer uma grande nação. Depois essa nação se rebela, ele leva essa nação ao cativeiro com Nabucodonosor. Ali a gente vê Daniel profetizando todas as coisas acerca dos tempos do fim. Depois nós vemos ali ele construindo isso com o profeta Ezequiel, com Isaías. E aí nós temos ali aquele período da história em que entram reis, juízes, mas tudo apontando para Jesus. E aí nós chegamos num homem chamado Alexandre o Grande. Um homem que Deus levantou para tomar aquela região dos persas e dar aos gregos, inclusive a região ali da Judéia. Alexandre morre envenenado no Egito, e aí depois que Alexandre morreu envenenado no Egito, levanta-se os Seleucidas, que são generais de Alexandre. Eles estão dispostos a acabar com o judaísmo, eles estão dispostos a varrer o judaísmo do mapa, eles fazem de tudo para tentar proibir a religião dos judeus, a ponto de Etiane Epifoco sacrificar porcos dentro do templo. Levanta-se a revolta dos macabeus. Os macabeus são apoiados por Antípatro. Esse homem consegue tomar a região da Judéia dos Seleucidas. Os Seleucidas agora estão vencidos, há um vácuo de poder. Chega ali um grande império chamado Roma. Antípatro está velhinho, mas ele dá uma instrução para o filho dele chama-se Herodes o Grande. Ele diz: Herodes, você vai ser o tetrarca, você vai ser a pessoa que eu vou deixar todo o acordo para você mandar em toda a região, mas tem uma coisa que você precisa fazer: você precisa preservar a cultura dos judeus, você precisa deixar com que os judeus mandem. E aí acontece uma coisa inimaginável na história. O exército romano, a nação romana que mandava em tudo, ela tenta conquistar a região da Judéia e não consegue. E Herodes vem e diz assim: olha, só tem uma maneira de vocês conquistarem essa região, é de vocês não imporem a religião de vocês no povo judeu. Eles jamais vão se sujeitar aos deuses romanos. Roma aceita. Sabe o que é isso, irmãos? Uma coisa única, uma janela única no tempo, onde a nação romana, onde o império que dominava o mundo se sujeita à vontade dos judeus. E aí
Herodes consegue agradar os romanos de um lado, agradar os judeus do outro, reconstrói o templo, faz ali grandes edificações que nós vimos lá em Israel, constrói Cesareia Marítima para o Pilatos morar, agrada os romanos, ele é político, ele faz tudo, e ali é o ápice da história. Aquilo que a Bíblia chama de a plenitude do tempo. É nessa janela que chega Jesus. Nessa janela. Por que Jesus não chegou antes e nem depois? Porque não era o tempo. Quando eles levam Jesus até Pilatos, Pilatos morava em Cesareia Marítima. Nós é 1 hora lá de Jerusalém, né? Nós fomos lá, muito legal. Ele desce para Jerusalém, para as festividades. Quando ele chega lá, ele encontra Jesus e ele diz assim: esse cara é inocente. A esposa do Pilatos diz: esse homem é inocente. E você me pergunta, mas como que o governador, como que a pessoa que manda, a mais alta autoridade romana, não tem autoridade para libertar Jesus, já que ele achava que Jesus era inocente? Porque ele estava sujeito às leis judaicas. Momento único na história. E aí Pilatos diz o seguinte: ele é inocente, mas eu não posso fazer nada, porque quem manda aqui são os judeus. O povo conquistado está mandando no conquistador. E ele vira para os judeus e pergunta: o que é que vocês querem que eu faça com esse chamado Cristo? O que é que eles dizem? Crucifica. Foi o único na história, irmãos, foi o único na história. Jesus é crucificado, é morto, e na plenitude do tempo se cumpre toda a palavra dos profetas, tudo que tinha acerca de Jesus. E o que nós fazemos disso? Nós fazemos igual o povo do deserto. Deus monta todo um cenário, Deus monta tudo, faz uma prova muito maior do que com o povo. Ele mata seu filho, por mim e por você. E nós dizemos: não tem poder. Deus me trouxe até o meio dessa pandemia, Deus me tirou lá do mundo. Era melhor ter ficado lá no mundo, porque lá no mundo eu podia fazer coisas. Era melhor ter montado uma empresa lá no mundo, porque eu montando uma empresa lá no mundo, eu podia fraudar receita, eu podia fazer coisa errada. Agora eu sou crente, eu não posso. Deus me trouxe até aqui com a minha empresa para me quebrar. Era melhor ter ficado lá no mundo, porque aí eu conseguia dar um jeito no meu casamento, trair a minha esposa, fazer alguma coisa. Deus me trouxe aqui para me ser infeliz. Nós fazemos a mesma coisa que o povo fez no deserto. Nós não entendemos que Deus nos carrega como filhos. Que se Ele nos deu Jesus, como Paulo diz, como não nos dará junto com Ele todas as outras coisas que precisamos? Nós fazemos a mesma coisa. No meio de uma crise, nós murmuramos, nós ficamos chateados com Deus, nós praguejamos muitas vezes contra a igreja. Como que você sabe disso, Marcília? Eu estou há muito tempo nesse negócio. Quando eu vejo um irmão precioso que sumiu do mapa, é batata. Ele foi seduzido, ele foi enganado pela única coisa que pode anular, impedir ou simplesmente acabar com as promessas de Deus na vida dele. O maior inimigo que nós temos, a pior praga que nós temos, que é aquilo que pode dizimar qualquer sonho de Deus na nossa vida, aquilo que você vê todo dia diante do espelho, você mesmo. Nós somos inimigos de nós. Não tem diabo, não tem pessoas, não tem conglomerados, não tem empresas. Ninguém é capaz de anular, de impedir ou de acabar com os sonhos e os planos de Deus para a sua vida. Só você mesmo. Que nós não façamos como o povo de Israel. Agora eu não quero terminar essa mensagem assim, né? Eu quero te dizer o que é que aconteceu no final da história. E como que nós, de forma muito rápida, que eu tenho 8 minutos, e como que nós vamos conseguir vencer qualquer crise e sermos aqueles que conquistam os sonhos e os planos que Deus tem para a nossa vida. Quem quer aprender aí? Amém? Amém? Olha o que é que diz aqui, Deuteronômio 1, 34 ao 36, diz assim: o Senhor ouviu o que vocês disseram,
ficou irado e jurou dizendo: nenhum dos homens dessa geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos pais de vocês. O povo disse assim: nós não vamos herdar a terra, nós não vamos conseguir. Provérbios 18, 21 diz: a vida e a morte estão no poder da língua, quem bem utilizá-la comerá do seu fruto. Se for para abrir a boca, abra a boca para falar coisa boa, nem que seja impossível, mas nosso Deus é o Deus do impossível. Chega de palavra negativa, chega de murmuração, chega de falar de coisas que você pode profetizar o impossível. Nessa pandemia eu vi muitas agências fecharem, eu vi muitas operadoras quebrarem, eu vi muita gente baixar as portas, e eu falava para a minha equipe: nós vamos crescer, nós vamos romper. Irmãos, foi uma coisa impressionante, como nós conseguimos crescer, como eu consegui crescer no meio dessa crise toda. Use a sua língua, porque o que você disser, Jesus falou sobre isso. Ele disse que com as tuas palavras será justificado e com as tuas palavras será condenado. O povo dizia: nós não vamos entrar na terra. Deus disse: tá bom, seja conforme a tua fé, ou falta de fé, conforme a tua palavra. Aí Deus diz assim: com exceção de Caleb, filho de Jofoné, e ele verá essa terra que darei a ele e a seus filhos, dele a terra com que ele pisou, porque perseverou em seguir ao Senhor. Que Deus estava falando que além de Josué, que era o líder de toda aquela nação de milhares de pessoas, ele falou: o único homem acima de 21 anos que vai herdar a terra vai ser Caleb. Caleb, ele herdou Hebrom. E de forma muito rápida, eu quero ler com você o que está escrito lá em Josué, no capítulo 14, para nós podermos entender e sair daqui com uma lição. Josué 14, no versículo 6, diz o seguinte: ele diz, peraí, oh Jesus, Josué 14, 6, eu vou ler, isso aqui é outra pregação, mas eu vou ler e já vou dando logo as características, para aqueles que desejam realmente não ser como o povo de Israel, para aqueles que desejam conquistar, para aqueles que desejam romper, para aqueles que desejam ter os sonhos e os planos de Deus cumpridos na sua vida. Quem quer saber hoje? Amém? Então vamos lá. 14:6, eu vou ler aqui na Nova Almeida Revista Atualizada. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jofoné o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Irmãos, fazia 45 anos que Moisés havia dado uma promessa, lá de Deuteronômio, dizendo: Caleb vai herdar a terra. Sabe o que Caleb fez? Caleb guardou aquela promessa. Ele disse: Josué, tu sabe o que Moisés falou lá atrás, aquela promessa está guardada, ela está queimando aqui dentro. Guarde a promessa que Deus fez para você, porque o que prometeu é fiel. Ele não é filho do homem para mentir. Aleluia. Diz assim: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe relatei segundo sentia o coração. Eu não sei se você sabe disso, mas eles foram com 12 espias. Só Caleb e Josué relataram segundo o que estava no coração. Eles não foram Maria vai com as outras, eles não se deixaram afetar pelo negativo, eles não ficaram junto com os outros querendo fazer graça, querendo ser aceito. Não, eles tiveram personalidade e eles falaram segundo relatava o coração deles. Eles não foram falsos. Se você quer vencer, você tem que guardar as promessas de Deus e você tem que ser uma pessoa verdadeira nas suas convicções. Vamos lá, para a gente vencer. Versículo 8, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Meus irmãos, eu vou dizer para você, eu estou em tratamento, viu? Eu preciso de muito amor e muito carinho. As pessoas podem reclamar de tudo de nós, mas não podem reclamar do nosso amor. Porque se sou Marcílio um pouquinho mais uns anos atrás, eu dizia aqueles vagabundos, aqueles pilantras, aqueles não sei o quê. E aí quando você despreza as pessoas por elas estarem erradas, ao mesmo tempo você se assoberba. Você diz assim: ó, aquele pessoal lá, eu não sei, mas eu. Não, irmãos, meus irmãos, talvez eles precisem de misericórdia, tanto quanto eu preciso para chegar até aqui onde eles não chegaram ainda.
mas são meus irmãos. Eu creio que eles são honestos, podem estar enganados, mas são meus irmãos. Eu não vou rejeitar ninguém, eu não vou ficar menosprezando ninguém por não ter algo que eu tenho. São meus irmãos. Meus irmãos. Olha que amor, olha. E aí os caras queriam apedrejar eles, hein? Mas ele disse, aqueles caras que quiserem me apedrejar, tá vendo aí, toma. Não, meus irmãos. Meus irmãos. Seja uma pessoa amorosa, misericordiosa. Meus irmãos. Vamos lá, versículo 9. Então Moisés jurou naquele dia, dizendo, certamente a terra que puseste os pés será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis que agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que falou a palavra a Moisés, andando ainda no deserto, e agora sou de 85 anos, e estou forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda é agora para o combate, tanto para entrar e sair como para voltar. Irmãos, disposição. Irmãos, a vida só é dura para quem é mole. Você tem que ser o cara, rapaz. Você tem que ser a mulher. Você tem que ser guerreiro. Você tem que ser uma pessoa que não se curva diante das situações. Você tem que ser uma pessoa que leva as coisas com firmeza, com dureza, com seriedade. Você não pode desanimar, rapaz. Você não pode retroceder, voltar para trás nem para pegar impulso. Sabe, me preocupa ver o que é que essa próxima geração vai ver em nós. Porque muitos de nós somos fruto de uma mãe que teve 8, 10 filhos, que o marido deixou, que foi lavar roupa, que foi fazer 1000 estripulias para criar os filhos da melhor forma, da melhor maneira. E hoje a pessoa passa por uma lutinha, um negocinho assim, já está esmorecendo. Não quer trabalhar. Sabe, jovem, você é solteira? Preste atenção na pessoa que você vai escolher para casar. Se ele é trabalhador. Provérbios 6,6 diz, vai ter com a formiga, ao preguiçoso. Dá uma olhadinha, irmã, vê se ele é um cara trabalhador. Vê se ele passa o dia inteiro lá no TikTok, lá no Zap. Irmão, foge. No Fofobook. Foge. O cara não quer nada da vida, não quer trabalhar, não quer nada. Irmão, foge, porque para você vencer, você tem que trabalhar. Você tem que esforçar, você tem que dar duro. Rapaz, uma coisa mais maravilhosa do mundo é você pegar a biografia dos grandes bilionários, dos grandes homens. Rapaz, você vê o perrengue que esses caras passaram. Você vê a luta que esses caras passaram. Você vê a dificuldade que esses caras passaram. E a gente está achando que tudo vai cair de mão beijada. Não vai cair, irmãos. Trabalhe, tenha disposição. Não é porque você já chegou em certa idade que você vai dizer, eu estou cansado. Estou cansado. Irmão, tem uma coisa chamada flow. Eu vou explicar isso para você bem rápido. Flow é o que eles chamam de fluir. É a energia do estímulo de alcançar objetivos. É o flow. Quando você tem flow, você pode ter 50, 60, não sei quantos anos de idade, você ainda continua correndo atrás. Por que que muitas pessoas, quando se aposentam, elas começam a ficar doentes e começam até a morrer? Porque acabou o flow. É como se ela tivesse alcançado o objetivo que é nada, que é uma fila do INSS. Não tem flow. Engraçado, porque eu tenho um escritório lá nos Estados Unidos. Quando eu vou lá nos Estados Unidos, eu vejo nos aeroportos, pastor Mauro conhece, pastor Adriano também, cheio de velhinho lá trabalhando. Gente, uma vez eu fui pegar um voo para Houston, eu estava atrasado assim, meu Deus, rápido e tal. Aí veio uma senhorinha, a senhorinha veio. Meu Deus, aqui que ela chega aqui. Eu estou atrasado, vai. E ela, me seu bilhete. Aí ficou lá. E eu achei aquilo muito da hora. Eu achei aquilo muito top. Porque uma senhorinha trabalhando, lá tem muito isso. E nós, muitas vezes, ficamos achando que, porque a gente está mais velho, acabou tudo. Não acabou não, irmão, é só o começo. Estou indo para o fim. Versículo 12. Ele diz assim, agora pois, dá-me este monte, do que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam 15 grandes e fortes cidades. Porventura, o Senhor será comigo para desapossar como prometeu. Ele estava crendo, ele estava acreditando nas promessas de Deus. Pedi o ministério de louvor para subir aqui. Aleluia. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jofoné, Hebrom por herança. Porquanto Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jofoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor.
Você quer ver a última maior característica de Caleb para nós? Guardava a promessa, tinha personalidade, pessoa focada, trabalhadora, cria no que Deus tinha prometido, era respeitoso. Chamou Moisés homem de Deus, tinha respeito pelas autoridades, pelos irmãos. Essas características, irmãos, são a chave para nós alcançarmos aquilo que Deus tem para nós. Mas você quer ver qual a maior? Te dizer. Versículo 8. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor. Versículo 9. Pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. E versículo 13. Visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Nós nunca vamos alcançar nada se a gente não perseverar. Nós nunca vamos alcançar nada se a gente desistir no meio do caminho. Não aborte a sua história, irmãos. Não aborte aquilo que Deus tem para você. Olha, o vencedor, ele nunca desiste. E o desistente nunca vence. Talvez uma das coisas que mais me deixa assim com o coração aflito na nossa igreja, no nosso meio, no nosso arraial evangélico, é ver como tantas pessoas desanimam e saem da presença de Deus. Quando no momento da crise, quando no momento da dor, quando no momento do medo, da angústia, a coisa que nós devemos fazer é o caminho contrário, é correr mais para Deus ainda. Eu ainda não vi. Eu estou nesse negócio há 21 anos servindo Jesus. Eu quero terminar com isso. Eu já fiz conferência na Europa. Eu já preguei em vários países do mundo, na Europa, nos Estados Unidos. Eu já fui para muitos eventos, muito congresso. Eu já vi os grandes homens de Deus dessa nação. Eu já tive a oportunidade de sentar com eles e jantar. Homens como Reinhard Bonk, que a gente jantou junto, e tantos outros pastores, eu não vou nem citar aqui, que são muitos. Eu já participei de cada evento, irmão, de cada coisa. Pensa num negócio assim, que eu achei que eu disse, meu Deus, o céu deve ser mais ou menos isso aqui. Mas eu ainda não vi a promessa se cumprir na igreja. Eu ainda não vi Deus, não é que Deus não quer operar, mas eu ainda não vi a igreja operando no nível que Deus gostaria. Nós temos o Brasil como uma promessa de um grande celeiro. Nós temos tanta coisa que houve, tantas pessoas derramaram lágrimas, suor e sangue sobre a igreja brasileira, tanta intercessão. Mas eu ainda passo a entender que essas coisas não dependem desse macro. Nós não dependemos de evento, nós não dependemos de grandes pastores, nós não dependemos, sabe, de grandes acontecimentos, nós não dependemos de nada dessas coisas para ver a promessa de Deus se cumprindo, não só na nossa vida, mas também na igreja. Mas nós dependemos de nós mesmos. Aquilo que é salvação não depende de nós. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas aquilo que é o evangelho da salvação é 100% Deus. Mas aquilo que é o evangelho do reino depende de mim e de você. Depende da nossa fidelidade em Deus, com as nossas finanças, com a nossa vida. Depende da nossa disposição em servir, em amar o próximo. Depende da gente querer viver esses valores aqui de Caleb. Isso é evangelho do reino. É quando há algo que é minha responsabilidade. Quando todo mundo entender isso, nós vamos parar de ficar buscando mais as mãos de Deus por uma bênção. Eu não estou dizendo aqui que Deus não age em campanha, que Ele não dá coisas materiais, que Ele não opera, irmãos, mas você vai chegar ao fim da vida e você vai entender que muita coisa que você correu atrás, que você suou, que você se esforçou, financiou, pagou, você vai entender que no final da sua vida que aquilo ali era nada. Você só vai entrar no céu com duas coisas. A primeira são as pessoas que você vai levar para o céu. A Bíblia diz que as nossas obras vão ser provadas lá. E o ouro para Deus são vidas, são almas. Nada material vai entrar no céu.
Primeiro a nossa família e depois aquelas pessoas que nós ganharmos para Jesus. E a outra coisa são as experiências que você viveu aqui na terra para Ele. Aquilo que você vivenciou. Por isso que eu amo tanto, sabe? Não estou aqui jogando confete, nada, mas eu amo tanto ir para Israel. Eu amo tanto conhecer a Deus lá. Eu amo tanto entender mais de Deus. Eu amo tanto assim, sabe? Talvez nem... A gente tem, lógico, casa boa, carro bom, tudo bom, mas eu trocaria tudo isso para viver uma vida, e ter um trocado, né? Porque nós podíamos estar muito mais bem sucedidos financeiramente, mas eu tenho trocado muita coisa para viver mais perto de Deus, ter as minhas experiências e para me dedicar. Eu sou um líder de célula, fundador de igrejas, eu sou um cara que está ali toda segunda-feira na minha igreja, eu não sou pastor, eu não recebo salário da igreja, mas toda hora eu ligo para o meu pastor: pastor, você está precisando de alguma coisa? Pastor, tem alguma coisa que a gente pode fazer? Eu estou viajando com o meu pastor, eu estou junto com ele, eu estou servindo o reino, mesmo sem ser financiado, mesmo sem ser pago para isso. Eu estou servindo o reino, eu estou gastando a minha vida para tentar fazer algo para Deus. Que você também tenha esse mesmo entendimento. Que Deus nos abençoe. Amém.